Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando aqui então nosso trabalho de hoje, Revista Espírita, mês de agosto de 1861, da sessão aqui da revista, Dissertações e Ensinos Espíritas. Hoje o capítulo que nós vamos tratar, o artigo que nós vamos tratar, será da influência moral dos médiuns nas comunicações. Esse mesmo artigo, ele foi publicado no Livro dos Médiuns, que foi publicado, né, só para a gente lembrar, o livro foi lançado no mês de janeiro de 1861, e aqui nós estamos na Revista Espírita em agosto de 61. Bom dia, Fabi. Então, o Kardec pegou esse artigo do Livro dos Médiuns e publicou aqui na Revista Espírita, né? Então, isso por uma questão de estratégia, né, de divulgação do material, e por ter sido recebido lá em janeiro, ele então já tinha esse material guardado, e aí oportunamente viria a lançar, quando então em agosto ele fez essa publicação, até mesmo para alcançar outros públicos, né, que não liam os livros, que não adquiriam os livros, mas liam a Revista Espírita, e no meio dos artigos publicados vinha também esses importantes ensinamentos. Esse artigo, então, é Dissertações de um Espírito sobre a Influência Moral. Né? Esse é o nome do artigo, do item aqui do Livro dos Espíritos, aqui do Livro dos Médiuns, no capítulo 20, Influência Moral dos Médiuns. Então ele intitulou mais uma vez, capítulo 20, Influência Moral dos Médiuns, e o item Dissertações de um Espírito sobre a influência moral. Esse espírito, naturalmente, é Erasto, né? Então, a gente vai acompanhar aqui o que ele traz para nós. De certa forma, a gente poderia dizer que, para muitos grupos espíritas, e até mesmo estudantes da doutrina espírita, estudar esse tema seria um estudo mais acadêmico, né? Apenas a título de conhecimento, já que nem sempre o exercício mediúnico acaba sendo realizado pela grande maioria dos estudantes. Muitos estudam, mas não quer dizer que praticam. Então o conhecimento ficaria muito mais ali a título de conhecimento, né, de reflexão em torno desse tipo de trabalho. Mas a gente tem, né, esse detalhe que para nós aqui do nosso grupo, a comunicação mediúnica é uma realidade. E isso serve para nós para vários aspectos. Primeiro, vocês médiuns, né, que recebem essas comunicações, ficarem atentos a esses ensinamentos. Nós, enquanto grupos que acompanhamos as mensagens que chegam e fazemos ali a análise, a reflexão em torno daquilo que chega para nós como publicação. E por outro lado, né, o próprio mundo espiritual, onde nós temos os amigos que trazem essas comunicações. Então nós temos ali, durante o trabalho mediúnico, 3 aspectos diferentes a serem observados. E nós vamos aqui então, na leitura desse texto, refletir exatamente sobre isso. Quem são os espíritos que trazem e qual é o motivo que eles têm para trazer? Quem são aqueles que recebem essas comunicações e de que forma que eles recebem, que eles influenciam, que eles percebem essas mensagens e de que modo que essas mensagens nos influenciam, nós que somos aqui parte do grupo de estudos. Então é interessante a gente ver, né, como na prática nós estamos ali diretamente inseridos nesse contexto da publicação. Então, vamos lá. O médium era o Sr. Dambel, Sociedade Espírita de Paris, e ele diz assim para nós, lembrando que Erasto é o autor dessa mensagem, né? Já o dissemos, apenas como tais, os médiuns só muito secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sob uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho. Também nós comunicamos, por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo invisível
o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. Então a gente traz aqui uma atualização. Hoje então, né, é aquele digitador que se encontra ali, né, publicando alguma coisa numa rede social, publicando, enviando alguma coisa por e-mail, se comunicando através dos programas comunicadores, né? Então hoje é através de recursos variados, né? Então o que nós temos hoje daquele telégrafo daquela época, nós temos a nossa tecnologia para atualizar essa analogia, né? E hoje a gente vai perceber exatamente isso, pois é, né, Fabi? Então hoje a gente vai ver exatamente o papel daquele que tem, né? Pois é, por exemplo, né? Então o papel daquele que publica o material, mas aquele que traz a informação sobre aquele que está digitando, por exemplo, para trazer essa informação, né? Então vamos lá. Mas assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba às vezes a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Né? Então aqui a gente atualiza também, é como se fosse aqui, né, no próprio Pautalk, quando a gente tem aqui a conexão caindo toda hora, muitas vezes ali a voz ficando meio embolada, né, com esses piques que vão acontecendo. Então a gente faz ali a atualização da tecnologia, mas a essência acaba sendo a mesma, né? Então vamos lá, aqui nesse ponto, o que Erasto chama atenção é que o desejo da comunicação ser transmitida, e aqui a gente parte do princípio de que essas comunicações são mensagens construtivas, são mensagens de um alto valor, né, moral e até mesmo, né, dentro da própria instrução, e a resistência que encontra, aquele pequeno gargalo que é encontrado na comunicação do médium, tanto no caso das questões psíquicas, das questões dos valores do médium, que muitas vezes ele acaba sendo resistente àquela ideia que vem sendo transmitida, porque não concordar, porque tem uma outra linha de raciocínio, né, e até mesmo pela própria dificuldade de lidar com o recurso mediúnico. Então são vários ali os elementos que vão interferindo, né, como ele colocou para nós aqui, que a atmosfera acaba dificultando, no caso, né, dos fios do telégrafo. Hoje nós temos transmissões feitas via satélite, feitas por antenas, em que a própria condição do relevo e da atmosfera acaba depois prejudicando essa transmissão. E aí então vem os ruídos, vem as interrupções do conteúdo que vem sendo transmitido. Então, fazendo uma comparação do médium com toda essa tecnologia que é utilizada para transmissões em longas distâncias, nós vamos perceber ali muitas similaridades. Bom dia, embaixador. Entretanto, essa influência a miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade, são transmitidas frequentemente por médiuns impróprios a esses ensinos superiores. Enquanto que, por outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam também, algumas vezes, por médiuns que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. Então, aqui inicialmente, né, só para a gente finalizar esse raciocínio, em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares, e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns, numa palavra. Então aqui, voltando um trechinho, primeiro ele fala da própria vontade do espírito em transmitir aquela comunicação, e fica ali, né, fazendo aquele trabalho, muitas vezes hercúleo, para chamar a atenção do médium na sua concentração, na docilidade, na passividade para receber aquela comunicação. E aí então o médium, por mais resistência que ele crie, o espírito consegue impor, né, pelo menos ali de um modo genérico, a sua ideia, para que essa ideia seja transmitida da melhor forma possível,
respeitando naturalmente ali as próprias limitações do médium. Ele diz para nós aqui também que essas mensagens, esses ditados de alto alcance filosófico, acabam sendo transmitidos mesmo por médiuns imperfeitos. Porque, claro, né, no mundo como o nosso, achar um médium que seja ali um médium bem desenvolvido, não vamos usar a palavra perfeito porque ela acaba tendo um peso muito grande, né? Porque envolve ali não apenas a parte técnica, mas a parte moral também, as circunstâncias e tudo mais. Mas, dentro das condições normais, tanto quanto possível, aquele médium bem desenvolvido, bem educado mediunicamente, ele acaba então, né? Pois é, né? Então aquele médium bem desenvolvido, ele acaba, é uma raridade que nós encontramos, porque nós vamos pensar ali em pessoas que se dedicam a esse mistério, pessoas que se desenvolvem não apenas durante os estudos e trabalhos, mas também fazem, digamos assim, a sua lição de casa dentro do campo moral, né, dentro do campo da sua instrução. Então nós vamos encontrar ali poucos médiuns que se encaixam nesse perfil, mas de um modo geral são aqueles outros médiuns que trazem essa condição ainda de estarem em desenvolvimento, estão ali de boa vontade. Então ali se dedicam, têm ali a atenção, procuram fazer tudo certinho, apesar de tantas limitações, e esses são os instrumentos mais gerais que nós vamos encontrar em todos os grupos, em processo exatamente de instrução, de adestramento, de aprendizado. Então ele faz parte desse grupo, dessa grande massa, digamos assim, de dedicados, trabalhadores, né? E os espíritos então vão se servir desses mesmos indivíduos para transmitirem essas mensagens de alto alcance filosófico. Né? Então, de um modo geral, eles trabalham nesse sentido. Depois aqui embaixo também ele vai lembrar que da mesma forma que médiums, ainda nesse processo de desenvolvimento, ou mesmo médiums que não trazem ali a disciplina, não trazem a responsabilidade desse tipo de trabalho, trazem a faculdade mediúnica ostensiva, mas não se dedicam devidamente como seria, né, como poderiam ser melhor aproveitados pelos espíritos, né, mas nesse caso os espíritos então utilizam esse caminho para trazerem as suas comunicações. E da mesma forma nós vamos encontrar médiums que muitas vezes se dedicam, são bons trabalhadores, médiums bem instruídos, em que espíritos ainda imperfeitos trazem as suas comunicações. E aí então esses médiums, né, se envergonham de lhes haverem servido de condutores. E na verdade essa vergonha nada mais é do que o orgulho, né, que acontece. Né? Então fica assim, né, o que vão dizer sobre mim, o que meus colegas vão pensar, eles vão comentar, eles vão me repreender ali no meio no meio da reunião, né? Então na verdade a gente fica muito mais preocupado com o orgulho ferido e com os comentários e críticas e apontamentos que serão feitos do que com o conteúdo em si, que é a primeira preocupação. Mas mesmo aqui a gente já viu várias vezes Kardec publicando comunicações em que espíritos trazem ali, espíritos rebeldes, espíritos que procuram sempre iludir, ludibriar e tudo mais. Mesmo ali Kardec consegue transformar, saindo do conteúdo e analisando as circunstâncias e a personalidade do médium. Então mesmo que o espírito traga um conteúdo de pouco proveito instrutivo, a própria condição moral do espírito já é para nós uma grande instrução. E para isso, nesse caso, a gente precisa sempre observar esses aspectos, né, que podem ser aproveitados e que Kardec fazia muito bem. Então, de um modo geral, a gente vai lembrar aqui, né, que os espíritos, então, procuram sempre, por uma questão de afinidade, médiums que são compatíveis com seus interesses. O interesse instrutivo, procurar um médium disciplinado. O interesse fútil, procura-se médiums fúteis também. E continua. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas, espiriticamente falando, né? Ou seja, trazem ali valores que são contraditórios com aquilo que, espiriticamente falando, né? Ou seja, dentro da ideia espírita, eles trazem ali um pensamento moral, ou mesmo um pensamento instrutivo, de pouco valor.
É certo que eles podem dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto, em meio a coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam, com habilidade e preconcebida perfídia, fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhe dispensam a atenção. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca, e só conservar do ditado o que a lógica pode aceitar ou o que a doutrina já ensinou. Então ele fala de ensinamentos doutrinários ou que a própria lógica traz para nós. Muitas vezes ali grupos que recebem comunicações direcionando o trabalho dos médiuns, fugindo desse padrão moral, fugindo desse padrão construtivo, de até mesmo do exercício da caridade, que é o mais importante. E espíritos que não têm nenhum escrúpulo em trazer esses ensinamentos ou essas instruções, que são, na verdade, ali o desvio do caminho de desenvolvimento de todos aqueles que participam do trabalho. As comunicações desta natureza são de temer para os espíritas que trabalham isolado. Só são de temer, desculpem, para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiências, a gralha perde o seu tempo a se adornar com as penas do pavão. Acaba sempre impiedosamente desmascarada. Então, a gente vê ali que grupos sofrem essas influências contínuas e é necessário, então, ali, muito mais do que a vigilância, que é absolutamente necessária para fazer ali a análise, mas o entendimento do porquê esse tipo de comunicação chega através dos médiuns. O que falta de preparo para o grupo em termos de estrutura moral, de estudos, de dedicação, de propósitos, enfim, tudo aquilo que é necessário para bem conduzir esse trabalho. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos-se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Aqui eu, particularmente, não conheço comunicações que trazem esse tipo de conteúdo, comunicações obscenas, que provocam esse desprezo, esse nojo, lembrado aqui por Erasto, mas certamente existe, porque da mesma forma que nós aqui no nosso cotidiano, nós vemos rodas de conversas, grupos, indivíduos que se comprazem, que sentem prazer em trazer esse tema, da mesma forma no mundo espiritual não é diferente, porque Kardec mesmo lembra que os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. E esses homens que viviam aqui no nosso mundo são aquelas pessoas que levaram os mesmos valores, as mesmas intenções, e para passar por um processo de transformação demanda uma vontade real. E nós vamos encontrar então espíritos que trazem conhecimento dessa capacidade de comunicação com os encarnados e sentem prazer em compartilhar com os médiuns esses mesmos interesses. É algo que para nós parece assim incompatível. A mediunidade é algo tão sagrado e tudo mais. Na verdade, o entendimento dessa ideia do sagrado dentro da mediunidade, ela foi inserida em nós através do estudo da doutrina espírita. Portanto, nós já aprendemos a mediunidade compreendendo a sua gravidade, compreendendo a sua importância. E aquilo que traz para nós como conteúdo de aprendizado. Mas, de um modo geral, para aqueles que aprendem a mediunidade na prática, sem terem qualquer tipo de instrução, a mediunidade nada mais é do que um canal de comunicação. Assim como o celular que você tem em mãos é um canal de comunicação. O que você vai receber ali depende do tipo de relação que você tem. Quem são as pessoas com quem você tem contato? Quais são os grupos por onde você participa? Quais são as redes que você acompanha? Então ali, o celular é o recurso mediúnico de todos nós hoje na tecnologia. Nos comunicamos à distância? Sim. Tem pessoas do outro lado? Sim. Tem mensagens circulando entre os dois planos? Sim.
Depende então daquilo que nós fazemos com esse instrumento. O celular, o computador, o tablet, qualquer recurso de comunicação são instrumentos neutros. A direção que nós daremos depende de nós. A mediunidade é um instrumento neutro. A direção vai depender de cada um de nós, de cada um dos médiuns. A Dudu colocou, né? Chegar, muito poucos chegam sim, mas o médium filtra e evita continuar recebendo essas mensagens. Né? Então, coloquei assim, que eu particularmente não conheço. Né? Nunca li nada a respeito disso. Nenhum tipo de mensagem desse nível, né? Mas certamente que existe, porque existem médiums que trazem a mediunidade aflorada, mas não trazem valores para poder direcionar esse recurso, e tem espíritos que encontram afinidade com essas mesmas ideias. Continuando, vamos lá. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando ele substitui, pelas que lhe são pessoais, as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas, que de boa fé julga resultar em uma comunicação mais intuitiva. Então ele já começa a falar aqui do tipo de influência moral, o tipo de interferência que o médium exerce sobre a comunicação. E ele pode até mesmo, de uma boa vontade, porque o médium, nós aqui, por exemplo, né, vocês médiums, conhecem o grupo, todos os dias nós convivemos, e aí então um espírito traz uma mensagem, muitas vezes pode pensar, bom, mas se eu escrever dessa forma, talvez ele fique mais claro para o grupo que eu conheço. Porque aí naquele grupo, por exemplo, nós vamos encontrar ele pelo mundo afora, né, grupos assim de pessoas que são mais instruídas, pessoas que são mais impressionáveis, pessoas que são mais céticas. E aí então quando a comunicação chega, eu já fico preocupado, será que ele vai entender? Será que ele vai aceitar? E aí então eu faço essa interferência, que na verdade é um ajuste, para que essa comunicação fique agradável para o grupo. E aí já entra então essa influência moral, porque o médium quer ser reconhecido no seu trabalho. Então já começa por aí também a questão do orgulho que interfere. Porque se eu mandar uma comunicação que é simples, não é o caso, Fabi, que nós temos, mas como a gente já conversou aqui na prática do trabalho mediúnico que acontece em muitas casas espíritas, nem sempre o grupo tem afinidade, é aquele médium que senta ao lado de um colega por quem ele tem uma antipatia, porque já foi julgado, já foi criticado, é aquele dirigente que não tem a simpatia do grupo, e aí então chega uma comunicação, aquele médium fica preocupado, o que será que vão dizer daquilo que eu estou escrevendo? Então eu acho melhor que fique assim, dessa forma. E aí ele vai tentar fazer com que a mensagem fique mais rebuscada, fique mais intelectual, fique mais sensível, sei lá, ele vai querer colocar uma maquiagem naquela mensagem para que o grupo aceite, por exemplo. É uma circunstância que pode acontecer. Para que ela se torne mais verídica, se torne mais verdadeira na visão daqueles que podem trazer esse tipo de comentário. Então, são fraquezas morais do médium que, pelas condições em que ele vai ali se apresentando no grupo, ele acaba interferindo quase que de uma forma inconsciente. Quando começa a vir aquela ideia, o coração dele já começa a sentir aquele frio no peito, porque ele fica se perguntando, o que será que vão dizer sobre isso? Essa é uma circunstância que pode acontecer. Mas vamos lá, continuando. Felizmente para nós aqui a gente tem uma liberdade, uma afinidade tão grande que o trabalho flui de uma forma muito natural. Nós aqui com os amigos do outro lado. Mas quando a gente fala num grupo que tem esse tipo de trabalho, que não é um trabalho instrutivo, mas é um trabalho de assistência, é um trabalho aberto a comunicações e tudo mais, isso corre o risco de acontecer. E ele continua. É de apostar-se, então, 1000 contra 1, que isso não passa de um reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente às vezes, impedida por um espírito secundário e zombeteiro. Olha só, um espírito secundário que está interferindo. É essa a pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes, por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lentejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns descobrem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Então, olha só, uma mensagem simples,
acaba vindo de uma forma empolada, porque o médium provoca essa interferência. E aí ele coloca, né, essa pedra de toque, a gente lembra que é um objeto que você descobre se aquele metal, por exemplo, é ouro verdadeiro ou não. Porque você passa e ele tem ali uma pequena reação. Então, na verdade, nós estamos, através do estudo, desenvolvendo essas percepções e esses valores para fazer essa análise criteriosa do conteúdo que é recebido e, da mesma forma, o médium também se perceber como instrumento de comunicação. Né? E isso vai, mais uma vez, muito do ambiente onde ele faz esse trabalho. E muitas vezes até isolado, a gente lembra, né? E ele continua para nós aqui. Contra esse escolho, contra esse problema terrível, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os espíritos bons lhe recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Então ele tem que fazer, na verdade, ali, né, vocês se lembram que certa vez a gente estudava sobre isso lá nos livros de André Luiz, falando sobre a formação de grupo mediúnico. Me esqueci qual é o livro agora, Mecanismos da Mediunidade, eu acho. Mas ele falava sobre o grupo. E eu trouxe para vocês que na época eu tinha assistido a uma instrução sobre o papel do maestro. O maestro ele tem um papel político para a manutenção da orquestra, pedindo fundos, pedindo oportunidades, equipamentos e tudo mais. Ele tem uma função técnica de conhecer a obra, de conhecer os autores dessa obra, para fazer uma regência bem trabalhada, e ele tem um papel social, que é exatamente ele fazer com que os músicos interajam e se conheçam e trabalhem em conjunto. E o dirigente de uma casa espírita, ele passa por esses três papéis. Então ele tem ali a parte técnica do conhecimento da mediunidade, ele tem aquela parte mais social de fazer com que o grupo se torne um grupo harmônico, e ele tem o papel administrativo, que é conciliar o trabalho mediúnico com os propósitos da instituição da casa espírita. Então, o diretor de um trabalho dessa natureza, ele tem que ter esse fino trato e essa sagacidade. Porque, na verdade, ele é aquele médium que muitas vezes se deixa levar por esses impulsos de interferir numa comunicação mediúnica, é aquele médium que precisa ser instruído e não exonerado do trabalho. Porque é muito fácil você dizer, olha, você não serve, eu vou arrumar um jeito de te retirar do trabalho. E, na verdade, a gente tem que acolher e fazer com que ele desenvolva valores para que a capacidade que ele tem como médium seja bem aproveitada. Então, essa é a instrução que Erasto traz para nós aqui nesse ponto. Sazon, bom dia. Na dúvida, abstém-se, diz um dos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Então, aqui nesse caso, aceitarmos aquilo que aos nossos olhos são realmente de manifesta evidência depende muito da forma como nós desenvolvemos o nosso entendimento, como nós nos desenvolvemos doutrinariamente. Porque para que eu possa fazer um julgamento apurado daquilo que vem como instrução para o grupo, como comunicações de um modo geral, depende muito daquilo que eu aprendo sobre doutrina espírita, que eu aprendo até mesmo a respeito da natureza dos espíritos. Porque se eu não tiver isso bem desenvolvido, como é que eu posso ter um bom julgamento? É aquela pessoa leiga que é colocada num trabalho técnico para poder analisar alguma coisa. Se ele não tem um conteúdo técnico, ele não é capaz de fazer isso. A mesma coisa acontece com os dirigentes e com o grupo de modo geral, porque o próprio médium também precisa trazer em si esse entendimento para se autoanalisar, fazer ali a sua autocrítica. Mas uma autocrítica construtiva, não aquela autocrítica destrutiva, porque o médium muitas vezes pode, pelos seus valores, ser muito rigoroso no julgamento de si mesmo. E aí então ele acaba comprometendo o seu desenvolvimento e o trabalho de onde ele participa. E continua. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida,
por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovem. Então, mesmo que seja uma mensagem simples, mas que traga uma dúvida, façamos o nosso julgamento. Melhor, olha a frase clássica que todo mundo conhece, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria poderíeis edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça. Ao passo que, se rejeitares hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas claras e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Então é importante o que ele coloca aqui, porque ele diz para nós que é melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma falsidade, porque se o rejeitar a verdade naturalmente, ele está dizendo que se você tem dúvida, nós vemos muito isso, né? Por exemplo, nós lemos os romances, né? Lembrando que a palavra romance é um gênero literário que traz para nós um começo, meio e fim, que traz para nós enredo, que traz para nós personagens, épocas, trama. Então romance não é nada romântico necessariamente. A gente pode ter, por exemplo, um romance de suspense, um romance de terror. Romance é o gênero. E um romance romântico, sem que isso seja redundante. Né? Não, sim, Fabi, eu li aqui no começo para nós que esse é um artigo publicado, né, um item publicado no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Tá? Então, Kardec, isso foi em janeiro de 1861, e agora aqui em agosto, Kardec publicou na Revista Espírita. Tá? Então, nós que lemos muitos romances e estudamos, nós temos ali que muitas vezes os espíritos trazem uma descrição do plano espiritual que gera em nós uma certa dúvida. Foi assim, por exemplo, né, numa obra consagrada, como foi o caso de Nosso Lar, que André Luiz começou a trazer descrições para nós sobre, porque o Nosso Lar ele é um livro muito mais provocativo, porque ele traz para nós uma descrição do mundo espiritual que até então não tinha sido divulgado. Enquanto que os demais livros de André Luiz falam sobre os trabalhos que ele fazia. Né? Então a forma como ele trabalhava, o grupo que era formado, os que eram visitados. Mas Nosso Lar ele traz uma descrição de detalhes das edificações, da estrutura, da rotina, que a gente fica, poxa vida, mas será que é mesmo assim? Inclusive até mesmo, né, na própria introdução do Nosso Lar, Emmanuel, que faz ali o prefácio, ele comenta que isso geraria muitas polêmicas pelo fato daquilo nunca ter sido falado. Então assim, eu tenho dúvida se tal coisa é verdadeira. Ok, guarda isso na gavetinha e deixa ali que oportunamente aquilo vai se revelar. Porque aquilo não é necessariamente uma mentira, não é necessariamente algo que provoque em nós, né, um desvio do entendimento daquilo que a doutrina espírita traz. Mas é algo que precisa ser melhor esclarecido. Ser passado, por exemplo, por um controle universal dos ensinos dos espíritos que Kardec bem trouxe para nós. Então, aquilo que eu não entendo hoje, eu guardo. Aquilo que eu vejo que claramente é incompatível com aquilo que é a base da doutrina, aí eu rejeito. Por isso, quando ele coloca repelir 10 verdades, e esse repelir tem vários graus de repulsão. Né? Você tem ali aquilo que imediatamente você descarta, quando a partir da sua instrução você percebe que aquilo é um equívoco. Quando um espírito, por exemplo, na Revista Espírita nós vimos um jovem que Kardec ajudou, que era ali um médium, e ele dizia que escrevia quase que compulsivamente, que papéis eram colados na parede do quarto, e ali estava escrito sobre o inferno, que ele tinha ali 2 almas, a alma dele é dividida em 2 partes, se não me engano, alguma coisa nesse sentido. Então, se nós conhecemos o mundo espiritual na sua essência, e um espírito traz ideias dogmáticas, das duas umas, como diz Kardec, né? Ou aquele espírito está mentindo, ou ele não é devidamente esclarecido. Então essa mensagem eu rejeito, mas eu analiso a condição do espírito, seja pela sua intenção
de enganar, seja pela sua necessidade de se desenvolver e compreender. Isso é um tipo de... Nós estamos então repelindo, isso é um tipo de repulsão, de rejeição daquele conteúdo. Agora, tem coisa que eu falo assim, poxa, mas será que é assim? E aí então a gente vai construindo aquele grande quebra-cabeça, como eu lembro para vocês, em que a gente vai encaixando peças. Bom, essa peça se encaixa aqui, ela já está devidamente esclarecida. Nessa daqui eu tenho dúvidas ainda, então eu aguardo. Eu não joguei fora, porque eu preciso ainda de esclarecimentos. E como Erasto lembra aqui embaixo, se aquilo que foi dito, embora de uma forma tão clara, seja realmente uma realidade, seja uma verdade, ela novamente vai surgir em outra circunstância, de um modo até mesmo, como ele coloca aqui embaixo para nós, mais tarde através de um fato brutal ou uma demonstração irrefutável que vai mostrar a autenticidade. Agora, se nós admitimos uma mentira, porque rejeitarmos uma verdade, nesse nível de rejeitar definitivamente, ou aguardarmos uma melhor confirmação, é possível nós então seguirmos o nosso trajeto. Agora, se nós admitirmos uma mentira e construirmos novos conceitos em cima dessa mentira, depois nós teremos que destruir tudo isso para começar de novo. Vai ser muito mais complicado, muito mais problemático. Então, por isso, essa astúcia que é necessário, né? Passagem do Evangelho, né? Sedes mansos como as pombas e astutos como as serpentes. No caso dos trabalhos, dos conteúdos de comunicação com o plano espiritual, que chega de um modo genérico por todos os núcleos de trabalho, é muito importante que nós tenhamos essa astúcia de olhar aquele conteúdo, poxa vida, isso aqui não ficou bem claro, vamos pesquisar, e não simplesmente rejeitar, porque o trabalho do bom aluno é aquele aluno que pesquisa, que se certifica, que compara, e não simplesmente aquele que rasga e joga fora. Porque isso é um radicalismo, e quantas são as instruções valiosas que simplesmente se perdem por uma questão de orgulho nosso. E nós temos isso, não temos ali? Muitas vezes dentro do meio espírita, aqueles que desejam criar fogueiras para queimar obras que foram publicadas, que são colocadas como espíritas. De médiuns conceituados, por exemplo, aqueles grupos que rejeitam absolutamente livros de André Luiz, que se consideram, né, que a gente chama de uma forma até pejorativa, né, infelizmente para nós, né, os kardecistas, que fora de Kardec não há salvação. Então não é nem assim, poxa, vamos comprovar para ver se aquilo que o Espírito disse, se isso tem sentido, se esse conteúdo pode ser comprovado, vamos consultar outros espíritos para saber de que forma que aquilo pode ser comprovado. Mas ele diz simplesmente, não aceito, porque eu criei o meu orgulho, e o meu orgulho é a minha bandeira. E eu definitivamente não aceito mais nada sobre isso. Né? E o Herculano Pires era um grande pesquisador. Né? Então assim, ele é muito conceituado no trabalho que ele faz. Uma das grandes referências, né, que Emmanuel, inclusive, lembra, né, que Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec, né, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento. Então, é muito importante que nós tenhamos a mente muito atenta, mas ao mesmo tempo o coração bem aberto, para a gente poder receber isso, porque vale mais, né, nós recebermos tudo e filtrarmos aquilo que é bom, do que simplesmente nos fecharmos dentro dos conceitos que nós criamos. E o orgulho está aí presente, né? Quando eles falam que o orgulho é a grande chaga, realmente é, porque o orgulho diz assim, eu sou o melhor naquilo que eu penso, o meu time é melhor, o meu estilo musical é melhor, as minhas ideias são melhores. E quando nós nos colocamos assim, nós simplesmente nos isolamos. Então mantenhamos a mente aberta para isso, muito atenta, mas ela bem aberta para que a gente possa aprender cada vez mais. E continua. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os espíritos bons, só há um impossível, a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens, e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora um médium, qualquer que ele seja,
se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli suas comunicações, porquanto aí está uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Então a gente viu aqui como Erasto, né, ele foi muito claro nisso, e porque ele não lançou para nós, nessa comunicação, aquela suspeição de uns sobre os outros. Porque depois que nós lemos uma mensagem como essa, dependendo da forma como nós analisamos, todo mundo se torna ali, né? Você é falho até que prove o contrário. E não que você é um bom trabalhador até que se prove o contrário. Então, quando nós analisamos bem, todos nós temos ali a boa vontade, todos nós temos ali, né, o desejo realmente de instruir e de se auto-instruir. Mas temos que ficar atento a todos esses detalhes que vão mostrando que, da mesma forma que nós somos seres ainda imperfeitos, no mundo espiritual nós também encontramos aqueles que trazem também esse mesmo perfil. Então aprendamos juntos, né, com a experiência, com a vivência dessa realidade, e vamos construindo um ambiente que para nós seja um ambiente saudável. Porque é essa saúde do propósito do nosso trabalho que vai estabelecer entre nós e os espíritos uma relação também saudável. E isso deve ser aplicado em todos os grupos, em todas as instituições que trazem realmente essa vontade de se melhorar e ao mesmo tempo assumindo aquela missão fundamental de sermos instrumentos de Jesus na transformação do nosso mundo. Então isso aqui é a essência daquilo que Erasto apresenta para todos nós. Bom, o próximo tema dos transportes e outros fenômenos tangíveis, eu não vou ler com vocês agora porque ele é muito extenso e não tem tempo da gente fazer esse trabalho agora. Ele pertence ao capítulo número 5, eu estou aqui com o livro dos médiuns aberto. O capítulo 5 é Manifestações Físicas Espontâneas. Ele vai falar sobre o fenômeno de aporte ou de transporte, lançamentos de objetos, ruídos, barulhos e perturbações. E é um texto longo, então a gente vai fazer um salto para mensagens depois e na semana que vem a gente volta para cá, para poder aproveitar aqui e encaixar no nosso tempo, né? Tem que fazer aqui uma pequena ginástica para a gente encaixar dentro do nosso horário. O próximo artigo também é um artigo longo, Animais Médiuns. Olha só que interessante, hein? Animais Médiuns. Também é um artigo longo, a gente vai saltar ele e vai colocá-lo ali na fila dos nossos estudos, né, dos próximos estudos, seguindo aqui uma sequência natural. E depois aqui vem uma mensagem bem interessante. Povos Silêncio. A gente vai ler agora ela aqui. Fabi colocou antes, né? Poxa, fico agora pensando, né, que se não sou muito orgulhosa, realmente tenho muito receio com o que escrevo, por isso peço sempre para você ler com crítica e verificar se ok as mensagens, né? E também sou assim com o que leio, né? Tem autores que eu não leio mesmo, né? Porque não concordo com o que escrevem, né? Essa mensagem sempre martelou na minha cabeça. Né? Mas eu acho assim, Fabi, né? O importante é que a gente lance, né, pela confiança que nós temos no trabalho do grupo. Quando nós desenvolvemos essa ideia, né, ou alimentamos essa ideia de que tudo pode ser falho, tudo pode ser prejudicial, nós criamos uma barreira que impede essa fluência natural das comunicações do nosso grupo como um todo. O nosso grupo aqui, formado entre nós encarnados, e esse mesmo grupo também com os participantes do outro lado. Então, assim, primeiro deixamos fluir. Depois nós analisamos, não tenhamos ideias pré-concebidas, medos pré-concebidos, porque você se torna resistente. E aí, então, essa interferência que o médium, como o Erasto colocou para nós, que o médium acaba impondo sobre a fluidez da comunicação, ela se torna cada vez mais resistente, porque aquele medo assim, ó, será que isso é verdade? Será que o que ele vai dizer, será que a comunicação, esse será nosso, cria uma série de obstáculos que vai interferindo no conteúdo. Então, assim, confie e se entregue.
Depois nós analisamos com calma isso tudo, né? Pois é, então, exatamente, né? Então, quer dizer, o nosso ambiente de trabalho é um ambiente favorável para esse clima, né, de confiança, esse ambiente salutar que nós construímos. E nós construímos a muito custo. Não é algo que veio do nada, né? Então não é uma confiança jogada cegamente, é uma confiança que foi se construindo. E por isso nós temos essa liberdade total entre nós aqui e os amigos do outro lado. Né? Então deixemos fluir. Né? Confiemos aqui na sustentação que o próprio grupo favorece, né? Até porque o ambiente que favorece a recepção das mensagens entre vocês é exatamente aqui o ambiente que nós construímos no dia a dia do nosso trabalho. Então, assim, confie, né? E vamos analisando, porque todos nós aqui estamos trabalhando juntos, caminhando juntos, né? Então fique tranquila. Até não sei, eu sou assim, né? Agora estou aprendendo a relaxar mais, porque vou conferindo a sintonia com os demais, né? Então é exatamente isso. Então, assim, a confiança no grupo, por isso, essa coisa do orgulho que nós temos, do medo de errar, né, acaba impedindo a vontade de acertar. Então, deixemos a vontade de acertar, que se por acaso, no decorrer do percurso, houver um tropeço, e eu falo isso de um modo genérico, o próprio grupo vai dar sustentação para aquele trabalhador, para aquele colaborador. Né? Então, né, confiemos, estamos aqui muito bem amparados, não tenhamos dúvida disso. Eu sou absolutamente confiante nesse sentido. Então vamos lá, né? Fiquemos com essa mensagem, né? É isso aí, exatamente. E essa insegurança natural, né? Ainda mais assim, por exemplo, é muito fácil para alguém que está na minha posição falar, porque são vocês que se expõem ao trabalho mediúnico. Para quem está de fora, não, fica tranquilo, mas na hora do vamos ver, né? É aquela história, né? Quem está de fora é muito mais fácil de se sentir seguro. Agora, para quem está no campo na hora do jogo, é diferente, né? Mas confie, porque nós estamos aqui trabalhando sempre nesse mesmo espírito de união que nós construímos. Né? Bom dia, soldado. Vamos lá então, pessoal, aproveitando aqui uma mensagem de reflexão. Povos, silêncio. Enviadas pelo senhor Sabó, de Bordeaux, a médium, a senhora Kazemojô. Né? Não conhecia essa médium ainda. Mas vamos lá. É muito mais aqui uma instrução com um tom muito poético. Né? Nós vamos ver aqui pelo decorrer da mensagem. Olha só como ele vai construindo a evolução dos indivíduos, né? Que é bem interessante. Antes, espera só um pouquinho aqui, que a nossa querida Cecília, poxa vida, que saudade, né? Chegou aqui para nós trazendo aqui essa comunicação. Vamos lá. E um grande beijo, Cecília. Obrigado pela sua presença sempre carinhosa aqui conosco. Diz assim para nós: que a luz do nosso Pai esteja com todos vós. Graças a Deus, Cecília, na graça de Deus. Saudosos são os dias que chegamos aqui e encontramos o grupo amigo e estudioso, onde a sintonia entre o plano dos espíritos se conjuga com o plano terreno. Irmão amigo e querido, alunos ricos de sabedoria, nesse espaço onde os ensinamentos fluem, entre vós e entre nós daqui. Hoje ficamos... só um instantinho aqui que modificou. Para lá. Só um instante. Vamos lá. Hoje ficamos nós muito mais tranquilos e felizes quando os estudos que colocados são diariamente estudados aqui. E essa ajuda mediúnica que os amigos que recebem seus recados, suas mensagens, por vezes textos, de grande valor para o que está sendo colocado no livro do dia, que se faz presente. Os estudantes do plano espiritual enchem nossos salões, onde tudo que, muito bem colocado e recebido por aqui, só engrandece e faz com que o entendimento de cada um que participa nesse livro de sabedoria, em que você, irmão, por tempo faz com que muitos que já vieram e se foram, levaram algo muito importante para a sua evolução e os que ficaram até hoje. E sim,
o melhor aprimoramento do que já guardado está em cada um que recebe e guarda na sua mente, onde a sua consciência já traz muita coisa de um aprendizado mais elevado. Tenho ficado longe dos seus estudos, mas muito perto, sempre com tudo que é falado e trazido, pois o trabalho é muito grande entre a terra e a espiritualidade, e nós precisamos estar sempre juntos, junto daquele irmão que chega aqui por vezes muito atribulado, com suas doenças mentais, processos de angústia, seus medos e seus problemas morais. Por isso, irmão André, a minha presença não tem sido feita aqui por tempo, mas tudo o que se passa nessa turma querida é relatado e ouvido a todo tempo, e a ajuda será sempre colocada diante de livros tão importantes para que cada um daí e daqui possa subir a cada degrau dessa evolução que caminhamos e que com certeza todos chegarão ao seu melhor fim um dia. A todos vocês, estudantes dessa turma querida, da mediunidade de cada estudante dessa turma, o meu maior amor e respeito por levar a sua contribuição em relatos diários que a colaboração de nós, que precisamos levar e receber de todos mais ensinamentos para o crescimento de todos. Que a maior rede de irradiação, que sempre está sendo enviada a todos vocês, possa trazer mais complementos de luz a esse grupo querido e amado. Que a nossa Mãe Santíssima e nosso Cristo Maior esteja sempre sustentando esse grande trabalho realizado por nosso irmão querido André. Abençoado seja o estudo de cada um, graças a Deus, Cecília na graça de Deus. É a nossa querida Cecília, ainda ontem falamos dela, né? E essa semana falamos dela, né? Saudade, mas a gente compreende, né? Saudade é grande, mas a compreensão é maior, né? Porque, como a Cecília sempre lembra, né, o trabalho no plano espiritual é muito intenso dentro dessa área que ela costuma, ela e outros tantos amigos, né, que atuam na recepção desses espíritos, né? A Cecília, inclusive, né, durante aquele período em que nós estávamos no auge da crise da pandemia, ela relatava para nós ali de tempos em tempos, né, a dinâmica do mundo espiritual, aquela quantidade de desencarnação em massa, pessoas ali em desespero, e o trabalho intenso que eles tinham que realizar, mas continuam realizando ainda, porque embora fora da pandemia, a mesma insegurança, o mesmo medo ainda continua, mas eles estão ali presentes, né, e mostrando para nós, né, essa tarefa que o mundo espiritual, né, acaba realizando. Então, um grande beijo para nossa querida Cecília, né, e para os amigos também que trabalham aqui, né, no nosso acompanhamento, nos ajudando sempre nesse nosso aprendizado, né? Então, assim, um grupo, como sempre, né, um grupo simples, um grupo humilde, mas um grupo de estudantes muito, mas muito dedicados, né? Isso que é mais importante para todos nós. Então, vamos lá, né? Então, aproveitando, né, pessoal, já chegamos aqui até no final do nosso trabalho, não vou nem começar. A Angelina colocou lá em cima, né, cada comunicação que recebo é fonte de novas informações e aprendizado, às vezes bem sutil, e só estudá-la com atenção, né? É só estudá-la com atenção. Então é sempre assim, né, Angelina? Mas quando a gente consegue, né, pegar essas mensagens que chegam para nós, esses ensinamentos todos, e a gente consegue ler, né, além das palavras, mas das ideias, da intenção daqueles que trazem, né, do contexto em que aquela mensagem foi publicada, a gente consegue extrair muito mais, né? Então não é simplesmente uma mensagem que chega, mas é realmente para nós uma instrução e uma presença que nos aquece o coração assim de uma forma muito profunda, né? Até a leitura dessas mensagens, para mim aqui fica difícil, porque os olhos embaçam, né? Então eu tenho que ficar piscando e fazendo força para ler, porque fica difícil a leitura de tanta emoção que a gente sente com a presença desses amigos, né? Então, para nós sempre é muito construtivo, né? Muito valiosa essa presença entre nós aqui. Mas é isso, meus amigos. Né, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre aquilo que acontece, né, no plano espiritual, né, Brás? Vendo ali a intensidade desse trabalho, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende como é difícil para um espírito pouco instruído sobre essa realidade chegar do outro lado e viver ali as suas emoções todas confusas, atravessadas e muito intensas, e ajudar a acalmar e esclarecer essas mentes, né? Que possamos nós, com esse nosso aprendizado,
né, evitarmos esse tipo de trabalho, né, mas a gente colaborar cada vez mais para que a nossa presença no plano espiritual seja uma presença tranquila e também bastante construtiva. Mas é isso, né? A gente vai aí aprofundando cada vez mais o nosso aprendizado. Bom, no nosso próximo encontro, então, a gente ia ler aqui essa passagem, né, do espírito Biron. Povos, silêncio. A gente deixa, então, para os nossos próximos encontros, colocar próximos encontros, porque a gente lendo esse texto aqui do Erasto, falando sobre a influência moral dos médiuns, o nosso próximo tema será dos transportes e outros fenômenos tangíveis. Então aqui Kardec também trazendo essa mensagem para nós, né, o Erasto através da revista, do trabalho de Kardec, trazendo para nós instruções sobre o aspecto científico da doutrina. Então a gente vê, né, que tem um lado prático, um lado técnico, um lado científico, que são esses fenômenos tão interessantes. Então a doutrina espírita vai se construindo na nossa mente, mostrando ali, né, as suas diversas facetas, e todas elas merecem a nossa atenção, porque é através ali da soma desse conjunto que a gente vai fazendo com que as nossas convicções se tornem cada vez mais sólidas. E quando eu falo em convicção sólida, significa que quanto mais a gente estuda, mais certeza a gente tem dessa realidade. E aquilo que para nós não é ainda uma realidade, por faltar ainda mais detalhes, mais subsídios para nós estudarmos, a gente ainda mantém o coração aberto para querer aprender sempre, né? Então essa é a nossa postura diante desse nosso trabalho. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, o nosso encontro de hoje, encerrando também aqui a nossa semana, uma semana muito proveitosa, né? Porque nós tivemos aqui, apesar de eu ter faltado na terça-feira, mas assim, os demais dias foram muito proveitosos, né, pelo conteúdo que a gente absorveu. Um conteúdo tanto do Nas Fronteiras da Loucura, como também no Livro dos Médiuns,